Com todo mundo ele é calmo, mas ele só explode com você, que é a mãe. Isso tem uma explicação, por incrível que pareça. Você se sente o alvo das piores birras do seu filho? Eu sei como que isso é. As crianças, elas descarregam onde elas se sentem mais seguras. E isso é muito importante da gente entender para saber como agir nesses momentos. Porque quando você entende isso, você, por exemplo, diminui a culpa que você sente do seu filho descarregar em você. Você fortalece a sua conexão com o seu filho. E você muda a sua reação quando isso acontece. Não é um sinal de falha da sua parte, falha como mãe. É um sinal de um vínculo muito profundo. Por exemplo, uma mãe que interpretava antes como uma rejeição, ela passa a entender como confiança do filho dela para com ela. É muito comum a gente levar as explosões do nosso filho explosivas com a gente para um lado pessoal, né? Mas você tem que entender que não é sobre você. Não é sobre algo errado com você. E precisa também manter uma presença de autorregulação, uma presença reguladora, uma presença que vai regular o comportamento do seu filho. E você precisa também reforçar esse vínculo depois que acontecer uma explosão, uma birra, por exemplo. É comum a gente escutar questões, eu vou dar um exemplo aqui prático, de uma mãe que chega, né, o filho entrou na escola, e aí ela vai buscar esse filho no final do dia, né? Deixou a criança ali, ela até entrou numa boa, deu um beijinho, deu tchau, entrou, ficou lá na escola. E ela passa uma tarde boa com a turminha, com as professoras, com os colegas. Mas quando a mãe chega para buscar essa criança, ela corre pro colo dessa mãe e chora. Ela corre pro colo dessa mãe e não desgruda. Não quer nem descer do colo da mãe pra pegar a mochilinha ou pra pegar a garrafinha, sabe? Fica bem grudadinha. E essa mãe fica pensando assim, nossa, tem alguma coisa esquisita. Gente, será que meu filho não gosta da escola? Será que ele não tá sendo bem tratado? O que tá acontecendo? Aí começa também a vir uma culpa. Porque eu trabalho demais, porque eu fico o tempo demais longe dele. Olha como meu filho tá sofrendo, ele tá aqui muito apegado a mim, não tá pronto, ele precisa de mais. Bom, um monte de coisas começam a passar na cabeça dessa mãe. E eu tô aqui pra te dizer que esse momento que ele te encontrou é um momento onde ele tá colocando tudo pra fora. Não que seja ruim o momento que ele está longe de você, mas é uma adaptação. A gente precisa dessa adaptação. Por exemplo, quando a gente vai viajar. Se você está no seu trabalho, né? Vamos dizer aí que você é casada, você tem filhos, e aí o seu trabalho tem uma viagem. Você vai viajar, passa lá 15 dias viajando, falando com a sua família só por telefone ou por videoconferência. Aí você chega em casa de novo. Quando você chega em casa, você não se joga na cama, você não dá aquele abraço mais grudadinho no seu marido, dá aquele tanto de beijinho no seu filho, você não dá uma certa descarregada, né? Você descarrega emocionalmente. Se aconteceu alguma coisa na sua viagem, no telefone às vezes você não fala, mas quando você encontra ali, você começa a contar um monte de coisa e tal. Bom, com a criança é a mesma coisa. Ela passou a tarde inteira precisando se autorregular. Ela precisou ser a dona de si mesma, sabe? Ela precisou entrar nos conflitos e sair dos conflitos sozinha, por mais que tenha a professora ajudando ela. Ela precisou tomar conta dela mesma. Isso é uma adaptação social muito forte para a criança. A gente acha que é besteira, mas não é. Ela precisou de todas as ferramentas que ela conheceu até aquele momento, que ela desenvolveu até aquele momento, e ela precisou desenvolver outras ferramentas para conseguir estar ali em todas as atividades que ela precisava. Às vezes até uma atividade que desafiou essa criança, porque ela ainda está, por exemplo, aprendendo a segurar num giz. Ela tá aprendendo a pular de uma perna só, e aí tinha uma aula ali de capoeira que ela tinha que pular de perna só. Então, assim, são muitos desafios que a criança vai passando, desafios positivos, que vão fazer bem pro desenvolvimento, pra aprendizagem, pro crescimento, pro amadurecimento emocional dela. E aí ela ficou ali naquela tarde, quando ela chega e te vê,
Ali, buscando ela sabe que ela pode descarregar tudo. Ela sente essa confiança de que agora ela não precisa mais ser a única responsável por si. Ela pode se soltar. E aí ela chora, e aí ela gruda, e aí ela fala, ai mãe, que saudade. Ou ela dá beijinhos, né? Ou diz que não quer mais voltar nunca mais. Mas ela conseguiu chegar nesse momento. E isso é muito bom, muito bom. E você, em vez de se encher de culpa, entender aquilo como uma frustração do seu filho com a tarde que ele passou, entenda como seu filho está amadurecendo, ele está crescendo. Isso está sendo ótimo para ele. Então acolha, abraça. Ai filho, que bom que você passou a tarde na escola, você aprendeu um monte de coisa, brincou com seus amiguinhos. Me conta o que aconteceu, pergunta para a professora, porque muitas vezes as crianças pequenas não contam ainda, mas a professora vai saber te relatar como que foi a tarde dele. E reforça os ganhos que ele teve, reforça o esforço que ele fez ali durante aquela tarde que ele passou. Isso faz com que essa criança comece a se sentir mais segura. Bom, então a mamãe está dizendo que foi legal, a mamãe está me parabenizando pelos desafios que eu venci. Isso vai dando uma confiança para essa criança. Isso vai fortalecendo a autoestima dela. Isso vai fortalecendo a maturidade emocional que ela vai ter. E ali começa a criar esse vínculo de confiança. Então, você acolher esse momento da criança é importante. Não reaja de forma explosiva se a sua criança chegou desse espaço grudadinho em você, ou chorando. Você precisa entender que você é o adulto naquele momento. E você é o adulto que ela confia. Então, se você escolheu essa escola, por exemplo, ou se você escolheu deixar na casa da avó, ou se você escolheu deixar na casa de um amiguinho, você confiou nesse espaço. E aí você precisa trazer para sua criança que ela também pode confiar. E que além disso, o mais importante é que você confia que ela tem capacidade total de estar naquele espaço sem você. Gente, eu acho que isso assim é o maior segredo que eu, que já fui dona de escola, que já lidei com muitas famílias, com muitas adaptações, eu posso dizer. O maior presente que você pode dar para sua criança dentro desse processo é fazer com que ela entenda que você confia que ela tem total capacidade e habilidade de estar naquele espaço sem a sua presença. E isso é muito desafiador para muitas mães. Porque lá no fundo, lá no fundinho da gente, o que a gente mais quer é que o nosso filho precise da gente. A gente não quer que o nosso filho cresça. A gente sofre quando a gente começa a ver que aquele bebê não é mais um bebê, que ele já está independente. Porque a gente começa a ser menos necessária, menos importante. E aí entra uma série de questões como uma vaidade que as mães têm, né? E a tendência é que com o passar dos anos, conforme essa criança vai crescendo, você vai deixando cada vez mais de ser tão necessária quanto você já foi um dia. Isso é o processo que todas as mães vão passar. E quando a gente está trabalhando com escola, por exemplo, é muito nítido você ver como os pais do berçário, eles são super atenciosos, super presentes, super. Você faz uma reunião, vem um monte de gente. E aí chega na educação infantil também, são super presentes, super atenciosos, eles todos os dias querem saber o que aconteceu, eles ligam, eles participam, eles se interessam, eles estão ali no meio. Quando você vai chegando no ensino fundamental, começa a mudar bastante. Primeiro, segundo ano, ainda tem uma certa participação, mas chega no terceiro ano, quarto, quinto, sexto, vai diminuindo. Lá no ensino médio, então, os adolescentes, eles resolvem por si só as questões que eles têm. Na faculdade, mais ainda, né? Imagina um pai e uma mãe na faculdade para resolver alguma coisa do filho. Isso não existe, né? Ou não era para existir. Então, a gente tem que começar a colocar isso na nossa cabeça. O nosso filho, ele cresce e cada vez mais ele vai sendo independente. E se a gente não começar a ensinar maturidade emocional desde quando eles são pequenininhos, eles continuam sendo dependentes da gente. E isso é muito prejudicial para a criança ao longo da vida dela. E ali a gente começa a lidar com adultos dependentes emocionais das suas mães. E isso não é bom.